Agora vamos passar para a parte de arquivos permanentes. Arquivos permanentes, lembrando, é um local ou uma fase do ciclo de vida em que os documentos ali, naquele local ou nessa fase, possuem um valor secundário, ou seja, um valor histórico, probatório, informativo, e que vão ser definitivamente preservados em virtude desse caráter, desse valor. Como eu havia falado anteriormente, em arquivos permanentes não há gestão de documentos. A gestão, lembrando, só permeia as fases corrente e intermediária do ciclo de vida. Arquivos permanentes desenvolvem outras atividades, como nós vamos ver a seguir, necessariamente nessa mesma ordem. São essas atividades: o arranjo, a descrição e publicação, conservação e referência. Vamos ver uma a uma. A atividade de arranjo, em que ela consiste? Ela consiste na ordenação dos documentos em fundos. O que são fundos? Relembrando, são os arquivos, são os conjuntos de documentos acumulados por instituições ou pessoas no exercício das suas atividades. E as atividades de arranjo, o procedimento do arranjo compreende duas atividades: atividade intelectual e atividade física, ou também chamado atividade material. A atividade intelectual, dentro do arranjo, vai observar o documento quanto à forma, o conteúdo e a sua função. Já a atividade física, ou também chamada atividade material, vai estar relacionada ao acondicionamento e à localização dos documentos. Há que se considerar também que o arranjo, para ser realizado, ele deve obedecer o princípio do respeito aos fundos, ou a chamada proveniência, observando as atividades, observando a estrutura da instituição, ou seja, o seu organograma. Por quê? Em arquivos permanentes, privilegia-se a estrutura. Os assuntos são dispostos pela distribuição dos setores da empresa. Então, com isso, diz-se que o arranjo nos arquivos permanentes é estrutural. Lembrando que quando nós vimos a questão do arranjo nos arquivos correntes ser pela função, ou seja, pelo assunto do documento, chamamos de arranjo funcional. Em arquivos permanentes, o arranjo se dá pela estrutura, pelo organograma da instituição. Por isso, chamamos o arranjo em arquivos permanentes de arranjo estrutural. Fica a dica para vocês. Com relação às atividades de descrição e publicação. Descrever significa dizer qual é o conteúdo daquele acervo, daquele conjunto documental. Então, descrever significa detalhar de uma forma sucinta ou uma forma sumária o acervo, ou de uma forma detalhada, descrevendo, exibindo até o conteúdo documental. Chamamos esta forma de forma analítica, é uma forma pormenorizada. Então, a descrição se dá dessas duas formas: de uma forma sucinta, breve, resumida, ou de forma analítica, pormenorizada. Nesse sentido, a descrição mostra o que o acervo tem de documentos, de material. Quando se encerra a atividade da descrição, nós temos um produto. Então, automaticamente, quando está se descrevendo, nós estamos elaborando um determinado produto, chamado instrumento de pesquisa. Esse instrumento de pesquisa vai mostrar, vai explicitar a documentação contida em um fundo e, em alguns casos, vai até esmiuçar o seu conteúdo. Então, quando eu descrevo, eu já estou fazendo um instrumento de pesquisa. Quando eu termino
acesso à descrição, eu já tenho um instrumento de pesquisa. Mais adiante nós vamos ver quais são os exemplos de instrumentos de pesquisa. Então, depois que eu descrevo e elaboro meu instrumento de pesquisa, imediatamente eu vou publicar. Por quê? Para ajudar a difundir, a divulgar o meu acervo e facilitar a pesquisa e o acesso aos documentos por parte dos meus usuários, dos meus pesquisadores, enfim, do meu público-alvo. Então, quando se descreve, faz-se um instrumento de pesquisa com o propósito de publicá-lo, para divulgar o acervo e facilitar o acesso. Essa atividade chamamos de descrição e publicação. Seguido, em termos de atividade, temos as atividades de conservação. Em que consistem as atividades de conservação? Consiste em estabelecer procedimentos para retardar a deterioração do documento, impedir que o documento se deteriore, preservando a sua integridade física, a integridade do suporte. Então, quanto mais tempo eu conseguir manter o documento íntegro, mais tempo eu posso facultar aquele acesso aos documentos, o acesso à informação contida nesses documentos. É nisso que consiste a atividade de conservação, proteção à integridade do suporte dos documentos. Seguido, temos a atividade de referência. A atividade de referência consiste em estabelecer políticas de acesso aos documentos. Lembrando que nem todos os documentos de um fundo, de um arquivo, são acessíveis por todos. Pode ser que em um arquivo permanente haja documentos ainda com caráter sigiloso e que tem que ser mantido sob esse caráter, sendo restrito o acesso aos mesmos por parte do público. Então, as atividades de referência se ocupam do estabelecimento de políticas de acesso aos documentos em virtude de uma possível sigilosidade ou em virtude apenas de um protocolo, um procedimento interno por parte dos usuários com relação ao acesso aos documentos e relativo ao público em geral também, como também pode estar ligado a uma restrição ao acesso aos documentos no sentido de evitar o manuseio dos originais. Podem ser originais muito antigos e, por isso, exigem a utilização até de cópias, como microfilmes e outros suportes para acessar a informação contida nos documentos, porque a manipulação dos mesmos pode acelerar o processo de deterioração. Então, as atividades de referência abarcam todos esses procedimentos relativos aos acessos que o documento pode ter. Agora vamos passar para a parte de instrumentos de pesquisa. Instrumentos de pesquisa, como eu já falei, são desenvolvidos nas atividades de descrição e publicação. E nessa atividade vamos ver os tipos, as modalidades de instrumentos de pesquisa possíveis de serem elaborados em arquivos. Fica a dica, não só em arquivos, mas também em bibliotecas e museus. Esses instrumentos de pesquisa podem ser elaborados não só por arquivistas, mas por bibliotecários e museólogos. A diferença está no material que está sendo descrito, no sentido de que em arquivos temos documentos, em biblioteca temos materiais impressos e em museus temos peças e objetos. Guardem bem essa dica. Então, o primeiro instrumento de pesquisa que nós vamos ver é o guia. O guia tem uma indicação de ser o primeiro a ser feito em arquivos. É uma recomendação. Um outro detalhe. Um arquivo não precisa ter todos os instrumentos de pesquisa possíveis. De acordo com o foco que o arquivo tem, com o público que ele intenciona atingir, ele pode fazer um ou outro
ou um e outro, não importa. Ele não tem que ter todos e não tem que ser seguido uma ordem de elaboração dos mesmos. Essa questão da elaboração de instrumentos de pesquisa vai da necessidade, dos objetivos e da possibilidade financeira das instituições, até porque estes instrumentos de pesquisa vão ser publicados, então isso enseja um custo para a instituição. Voltamos aqui, vamos ver o guia. O guia é o instrumento de pesquisa mais genérico, é o mais abrangente. Ele informa a totalidade dos fundos existentes do arquivo e tem a finalidade de informar sobre o histórico, a natureza, a estrutura, o período de tempo, a quantidade de cada fundo integrante do acervo da instituição. Ele tem endereço, telefone, horário de funcionamento, condução para o local, regulamento de consulta, recursos oferecidos e requisitos exigidos do pesquisador. Vejam quanta informação o guia tem, além de descrever, ou seja, divulgar os documentos constituintes daquele fundo ou de um ou mais fundos que o arquivo abarca. Ele vai dar informações sobre a instituição, as formas de acesso aos documentos, a forma de consulta, o endereço da instituição, como é o funcionamento, que recursos oferece. Então ele tem todas as informações possíveis e imagináveis sobre a instituição e seus arquivos. É o mais abrangente. Seguido do guia, temos o inventário. Vale destacar que o guia descreve todo o acervo, porém o inventário, vocês podem até acrescentar essa observação, o inventário ele não descreve o acervo na sua totalidade. O inventário é caracterizado como um instrumento de pesquisa parcial. Ele vai se ocupar da descrição de uma parte do acervo, que a gente chama de série documental. Então, o inventário não descreve o fundo como um todo, ele descreve partes do acervo que são mais interessantes em termos de divulgação ou de acordo com o interesse do público-alvo que se queira atingir. Então, o inventário, ele descreve partes do acervo, séries específicas. E ele se apresenta na modalidade sumária, onde as unidades de arquivamento de um fundo, ou seja, as suas séries e as suas subdivisões, são identificadas e descritas sucintamente, ou seja, resumidamente. Tem uma característica importante a se destacar no inventário sumário. Ele reflete o arranjo dos documentos da instituição, o arranjo daquela série. E a finalidade dele é descrever a composição de um fundo. Ou seja, ele diz exatamente o que aquela série, aquele fundo ou subfundo, no caso, tem. Só que ele diz o que tem em termos de documentos. Ele não chega a dizer qual o conteúdo desses documentos. Ele só diz o que há em termos de documentos, sem esmiuçar, sem explicitar o conteúdo dos mesmos. Outra característica marcante dele é que ele possui introdução. Essas dicas que eu estou dando podem ser sinais, podem ser sinalizadas na questão para vocês identificarem que a banca está se referindo a inventário sumário. Além da modalidade sumária para inventário, nós temos a modalidade analítica. O que é o inventário analítico? As unidades de arquivamento, ou seja, as séries, são descritas pormenorizadamente, ou seja, minuciosamente, detalhadamente. Atenção com os sinônimos, isso é muito importante. Proporcionando ao usuário o conhecimento individualizado das unidades de arquivamento através da descrição minuciosa do seu conteúdo. Ou seja, ao passo que no sumário eu só sei o que uma série tem em termos de documentação, no analítico eu tenho o que eu tenho em termos de documentação e, inclusive, o conteúdo desses documentos. Essa é a diferença entre um e outro tipo de inventário. Passando adiante, temos mais um instrumento de pesquisa chamado catálogo. O catálogo, ele é um instrumento de pesquisa de critério temático. Ele versa sobre um tema, pode ser uma época no sentido cronológico,
pode ser onomástico. Onomástico é alfabético, para a ciência de vocês. Então, onomástico implica em alfabético, é sinônimo. Ou geográfico. O que consiste o catálogo? Ele inclui todos os documentos pertencentes a um ou mais fundos, descritos de forma pormenorizada, ou seja, detalhada. E a finalidade dele é agrupar documentos que versem sobre um mesmo assunto ou produzidos numa mesma época, digam respeito à mesma pessoa e etc. Então, como ele é um instrumento de critério temático, ele vai versar sobre uma época